you tonight. Aim gonna fire, shoot me right. I'm gonna like the way. E a gente continua aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa com o veterinário Cristóvão Câmara, que cuida aí de programas sociais importantíssimos para garantir a questão da posse responsável dos cães gatos aqui em Ponta Grossa. A gente estava falando aí dos cães que deixam as suas casas, vão circular, vão passear, vão aprontar e voltam. Exato. E nós temos também um número grande, quer dizer, esses não são cães abandonados. E nós temos um número grande de cães abandonados, de pessoas que, sei lá, não quero mais, acha que o cachorro é um bichinho, né? É uma coisinha, é um objeto e vamos largar aqui, não quero mais. Olha, esse é um ponto triste, é um ponto sério que acontece, não só aqui em Ponta Grossa, mas em outras cidades também, que é o abandono de cães, né? É um verdadeiro crime, né? O cão depende do seu tutor para alimentação, para cuidados de saúde, para bem-estar mesmo, e o tutor em momentos mais adversos da vida, uma mudança, uma separação, uma saída de imóvel, ele abandona os cães à própria sorte, acreditando que eles vão ter condições de sobreviver sozinhos, um cão que sempre teve uma alimentação diariamente fornecida. Então é um verdadeiro crime isso aí. Deve ser mais rigorosamente cuidado, mais atento, né? Uma das maneiras que a gente desenvolveu para tentar coibir isso é a identificação de cães, Ana. Então, todos os cães castrados pelo castramóvel e pelas clínicas credenciadas aqui em Ponta Grossa recebem um chip, recebem um número na região cervical, e esse chip ele é automaticamente cadastrado no Abrachip, que é um órgão que tem o cadastro dos tutores daquele cão. Então, se nós pegarmos um cão errante, e passarmos no leitor, e encontrarmos o chip, eu já sei que é um cão castrado. E muitas vezes, externamente, você não sabe se a fêmea é castrada ou não é. Sim, não tem como, Não né? tem como saber. Mas ao passar o leitor, já sei, se ela tiver um chip, que ela foi castrada. E já sei quem foi a pessoa, que é o tutor. Se essa pessoa não fez um boletim de ocorrência, indicando que o cão sumiu, ela está sendo negligente, não é? Não procurou o cão, certeza. Não fez nenhum cartaz, não fez nada. Então, nós vamos conseguir chegar nesses tutores, nós vamos conseguir ter mais respaldo com relação à execução da posse responsável e, eventualmente, até punições financeiras para aquela pessoa que cometeu esse crime, né? Que é bastante comum. E a gente vê essa questão que você fala de posse responsável, que é fundamental. Essa posse responsável nada mais é do que o tutor cuidar do seu animal, né? Mantê-lo fechado, preso com ele, né? Tudo isso que você falou e muito mais. Mais abrangente, no sentido de, primeiro, reconhecer a espécie como espécie. Se eu tenho um gato tem características alimentares, físicas, metabólicas da espécie felina. Se eu tenho um cão, a mesma coisa. E raças mais ativas, mais sonolentas, mais calmas, também têm que ser respeitadas. Mas envolve a nutrição adequada. Envolve o espaço físico saudável, limpo, água fresca, a atividade mental. Não adianta o tutor ter um cão, chegar ao trabalho, colocar ração para ele, trocar água e dormir, e essa ação repetir-se por anos a fio, o cão vai ficar frustrado, entediado. Né? A mesma coisa, um número excessivo de cães em casa, onde um cão fica fitando, fica dominando o outro, por ser mais forte, por ser mais ágil, por ser mais jovem. Então, apesar daqueles cães estarem em um ambiente limpo, com alimentação, eles estão sob estresse. Então, posse responsável é muito mais do que alimentar, muito mais do que dar água. É garantir ao cão que não tem outra opção, não é? Exatamente. Ou ele foi comprado, ou ele foi adotado. Garantir ao cão que tem uma vida saudável. Por que não? Por que não pensar isso? Né? É um cão apenas. É um cão que não teve opção. Ele foi parar naquela família. Então ele tem o direito de ter tudo isso. O cão tem direito,
Nós temos direito. Vamos buscar o nosso direito. Vamos ser felizes. Então, o excesso de cães também deve ser investigado. Não é legal. Nesse sentido aí que você falou, me lembrei, existem situações de pessoas que são protetores, né? São chamados de protetores de cães, e ele adota um cão de rua e mais um, aí os vizinhos vêm e começam a deixar cães no portão dele, e quando você vê a pessoa tem 40, 50 cães e não tem mais condição de cuidar. E como é que fica isso? Quer dizer, mesmo por mais que ela mantenha todos limpinhos e etc, e não, né, nenhum tipo de maltrato e tal, mas é complicado esse tipo de coisa, né? É bem complicado, né? É bem complicado porque como que a pessoa vai conseguir mantê-los nessas características que eu havia citado, com o número excessivo de cães? Um espaço reduzido, né? Um cão custa caro, uma alimentação de boa qualidade custa caro. Então esses animais acabam ficando em ambientes com muita superlotação. Essa superlotação acaba gerando problemas sanitários. Os animais acabam ficando com verminoses, com doenças dermatológicas, acabam sendo vetores de outras doenças, chamadas zoonoses, que são doenças que estão transmitidas à população. Então ele começa tendo um problema de ordem sanitária. À medida que o acumulador vai aumentando a população de cães, ele passa de um problema sanitário a um problema de polícia. Por quê? Porque ocorrem maus tratos constantes, brigas, agressões de um cão para o outro, né? E não para por aí. Os acumuladores têm dificuldade de socialização e acabam sendo hostilizados pelos vizinhos muitas vezes, porque não existe nada mais prejudicial à saúde do que o som excessivo. O som, o latir constante, ele é altamente nocivo. Ele causa estresse nas pessoas. E estresse libera cortisol. E o cortisol é um hormônio péssimo para a saúde. Então, como avaliar o mal-estar que essas pessoas que moram nos arredores das casas sentem? Dia e noite, ouvindo latidos, brigas de cães, uivados de cães. Então ele passa de um problema de saúde pública, um problema social e um problema de polícia, porque acabam também tendo outras pessoas que estão ao redor desses acumuladores, né? Em Curitiba, por exemplo, houve vários casos trágicos em que morreram 30, 40, 50 cães queimados. Ai, que tristeza. Porque as pessoas elas começam a fornecer tudo para os cães. E o recurso é finito. Claro. A luz acaba. A pessoa para de utilizar a luz, para de utilizar a água. E o imóvel vai começando a ficar depreciado, depredado. Juntam-se ratos. Então, em Curitiba aconteceu isso. Pegou fogo. Morreram o acumulador e os cães. E não foi uma vez, foram várias vezes. Então, indicando que esse processo é um processo que é progressivo. E ele é um processo, então, que necessita de um acompanhamento multiprofissional. Desde um veterinário até um psiquiatra. É porque o acumulador, ele tem uma compulsão, ele é doente, né? Ele tem uma doença. Doença que faz mal para si, doença que faz mal para os cães e doença que faz muito mal para os vizinhos, para a sociedade como um todo, porque não há um controle sobre isso aí. Não há como chegar, já que a pessoa não percebe que está doente. E a dificuldade de acesso é bastante grande. Então é um problema que tem aqui em Ponta Grossa e a gente está tentando entender, se capacitar junto com outras equipes multiprofissionais para que a gente consiga atuar de maneira efetiva. Mas é um problema gravíssimo isso aí. É porque você não pode simplesmente chegar na casa da pessoa e tomar todos os cães dela e levar para algum outro lugar, né? A não ser quando você chega vamos dizer, numa situação que você tem que radicalizar, mas também se você tirar os cães dessa pessoa, você vai fazer o que com eles? Exatamente. Nós temos várias situações de vários níveis. Desde situações em que a gente notifica verbalmente a pessoa, orienta essa pessoa para que pare de acumular, para que castre os cães e consiga doar o maior número possível de cães, até situações em que o poder público
No caso, os promotores nos dão aval para que retiremos, então, esses cães dessa pessoa. Então, é algo bastante complexo. Acontece. Mas e são problemas que existem, né? E como é que você soluciona com equipes multidisciplinares, no caso do acumulador, e com educação, no caso de pessoas que abandonam cães ou que largam os cães por aí, enfim, quem não tem essa posse responsável? Nós abordamos o problema desse jeito atualmente, né? Com uma equipe multidisciplinar, psicólogos, nutricionistas, médicos veterinários, que vão abordando essa pessoa, a família da pessoa, tem que ser também trabalhada, para que a gente consiga amenizar o problema. Mas a retirada dos cães também é um problema, como você falou. Vamos colocar os cães aonde? E já houve essa experiência também em Curitiba. Vamos retirar os cães. Vamos deixar a pessoa ficar com 4, 5 cães, que esse é o número que ela pode cuidar, ou ele pode cuidar. Em alguns meses, o número aumentou. Novamente, ela está lá com seus 40 cães. E nós também, aqui em Ponta Grossa, há uns 2 anos atrás, também fizemos isso. Retiramos os 20 cães de uma acumuladora, levamos para o canil, lá eles foram castrados e foram doados. E a promessa dela que não iria aumentar. Quando voltei, depois de alguns meses na casa, tinha aumentado, mais ainda. Nossa. Foi triste ver que não houve um sucesso nisso. Então a gente passou a ver que o problema é mais complexo, exige entendimento, exige uma equipe e muita paciência. E, claro, você estava falando aí dessa questão do cão ter direito, ele não teve escolha. Lógico, você ter, né, você adquirir, comprando ou adotando ou ganhando um cão, é uma coisa, é uma escolha, não é uma obrigação, você não é obrigado a ter. É uma escolha, escolha. O que a pessoa tem que levar em conta na hora de escolher para depois não gerar esse tipo de problema, não se frustrar, não se irritar e acabar soltando o cão na rua e os outros que cuidem? Uma boa pergunta essa. Na verdade, a escolha por conviver com espécies não humanas, né? Porque essa é a denominação, porque hoje em dia o pet, né? É um cão, né? O pet é um cão. Um gato é um pet. Um papagaio é um pet, uma tartaruga é um pet. Então, espécies não humanas. Então, a escolha pelo que a pessoa decide ter no seu convívio espécies não humanas, ela está relacionada com o entendimento das necessidades dessa espécie, das características de longevidade dessa espécie, nutricionais dessa espécie, de manejo dessa espécie, e se compromete também a evitar a produção de dejetos, de mau cheiro e de sons, né? Porque se eu escolhi conviver com uma espécie não humana que late, eu sou responsável pelo latido, não o cão. Eu que escolhi que essa espécie ficasse comigo. Exatamente. Né? E os vizinhos não escolheram tê-lo como vizinho. Eles compraram uma unidade habitacional, depositaram seus sonhos, suas economias, sua expectativa naquilo, e de repente um outro vizinho escolhe uma espécie não humana para ser companheiro, e esse animal uiva, late, suja, morde, foge, ataca, agride munícipes. Então, a posse responsável significa você se responsabilizar por todos esses elementos e pensar bem se realmente você quer ter uma espécie não humana dentro de casa. Se não, compre um bichinho de pelúcia e seja feliz. Não, pode ser feliz com tantas coisas, mas com tantas variações, nós conversamos no nosso papo anterior, que não há necessidade de você projetar a sua felicidade na aquisição de uma espécie não humana. Você pode projetar a sua felicidade em viagens, em literatura, em cultura. Tem tantas opções. Mas tem que ser responsável, disso, né? Se optar por isso, responsável por isso. Responsável em todos os aspectos. Legal, civil e criminal. Nós tivemos um caso aqui em Ponta Grossa de um munícipe que tinha 7 cães da raça Pitbull. Ele estava embriagado e os cães estavam com fome. Pelo fato de ele estar embriagado há muito tempo.
Os cães fugiram e atacaram uma senhora que ia trabalhar no sábado de manhã. Eles morderam essa senhora muito, arrancaram o couro cabeludo, machucaram bastante, bastante mesmo. Nós fomos solicitados, o meu chefe, o Leandro, inglês, foi no momento lá, recolheu os cães, né? Então, é algo bem complicado. Exatamente. E ele responde por isso. Os cães não têm culpa. Exatamente. Eles estavam com fome, eles fazem matilhas, porque são canídeos, né? Nós fazemos confrarias, porque são amigos, né? Isso. Nós fazemos um clube, porque nós temos interesse em comum, os cães fazem matilha, está no dicionário. Exatamente. Reunião de cães é matilha. A matilha é sempre caçadora. Não importa se são pitbulls, ou se são malteses, ou pequineses, eles vão caçar. Uma baratinha, ou uma criança, ou essa senhora que estava passando aquele dia ali, que teve danos sérios, físicos, psicológicos e tudo. Então, esse munícipe, ele é responsável por todos os danos responsáveis pelos cães e por maus tratos também. Tá certo. Então, o povo que tenha muito juízo, né? Juízo, cuidado, e vamos ser felizes e respeitar as diferenças. E já quer ter um cão? Vamos consultar um veterinário, vamos avaliar as necessidades desse cão e aí sim tê-lo como o nosso pet. Tá certo. Adorei a nossa entrevista. Já fica aqui o convite para eu explorar você outras vezes para a gente conversar sobre essa questão aí dessa relação entre seres humanos e espécies não humanas. E parabéns por esse trabalho aí que você faz, que é muito bacana. O prazer foi meu. Eu estou muito à disposição e qualquer pergunta que tiverem, estou à disposição. Pode deixar que a gente abusa. Tá certo? Obrigada. Obrigado. No próximo bloco, a gente conversa com o autor do livro Centelha Divina. É um instante só e eu já volto. Não saia daí.